Toda vez que a gente fala em radiação, parece que a gente está falando de alguma coisa muito perigosa, né? Mas você já parou para pensar que na arquitetura a gente lida com radiação todo dia? Inclusive ela pode ser benéfica? Hoje nós vamos conversar sobre transferência de calor por condução, radiação e convecção. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos à nossa sequência de cursos online. Isso aqui faz parte da disciplina de Conforto Ambiental Térmico do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sou Yuri Piffer, doutorando de Engenharia Civil na mesma universidade. Eu vou conduzir vocês nesse curso sobre radiação solar. Eu vou aproveitar esse primeiro momento e explicar que tem vários materiais que nós vamos usar que são provenientes do YouTube. Então, quando a gente fizer isso, nós vamos referenciar esses materiais logo abaixo. A segunda coisa é que essa primeira aula, ela é uma revisão da parte de física do que nós vamos usar. Então não se preocupe em decorar nada ou não fique muito preocupado. Preste atenção, aprenda o que a gente vai falar, mas entenda que isso vai servir como base para conteúdos futuros, tá bom? Então não se preocupa. Vamos começar pela condução de calor. Quando a gente fala de condução, a gente está falando de átomo mais agitado, passando calor para o átomo menos agitado do lado dele. Então você tem aí uma fonte de calor à direita, você tem a mão à esquerda e existe aí a passagem de calor, mas você vê que esses átomos não estão trocando de posição. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de um metal que é um bom condutor, a gente vê a fonte de calor de um lado e esse calor vai passando continuamente por essa pecinha de metal até esquentar a mão do sujeito e ele deixa cair, o que é bem diferente nos maus condutores. A gente vê que o calor está na fonte ali à esquerda, mas demora para esquentar. Os átomos não estão passando calor igual o exemplo anterior. Nós vamos ter como bons condutores os metais, né, em geral, água, grafite, por exemplo, o mau condutor vai ser o quê? Madeira, ar, porcelana, plástico, isopor. Então a gente pode tirar vantagem disso no projeto arquitetônico para passar mais ou menos calor, se for o caso de condução. No caso da convecção, a gente espera uma transferência de calor por movimentação desse fluido. Nesse caso aí da água, a gente vai ter o quê? As moléculas de água próximas ao fogo esquentam, elas ficam menos densas, sobem. Aí outra molécula de água mais densa, né, porque está mais fria, desce, tem contato com o fogo, aquece e sobe. E assim você começa a ter uma circulação desse fluido. O exemplo de uma sala sendo aquecida por uma fogueira é muito parecido também. Ó. A gente vê as moléculas sendo aquecidas, a convecção, e assim elas continuam circulando. Vejam só que no sólido isso não pode acontecer. Por quê? Porque as moléculas não podem mudar de posição. Esses dois exemplos, a água e o ar, mostram uma convecção de uma forma muito clara e também o que é aplicado para a arquitetura, especialmente pensando que o ar, quando é aquecido, por exemplo, pelo ar-condicionado, é uma lógica meio parecida. Agora, existe uma terceira maneira de você ter troca de calor, que é a troca radiante, por radiação. Parece um pouco assustador falar sobre radiação, mas na verdade a gente lida com radiação a todo tempo, inclusive nós irradiamos muito calor. Na troca radiante, diferente da condução e convecção, o calor absorvido na massa ali tem um papel secundário. A gente está falando de um fenômeno que acontece na superfície das coisas. Então, por exemplo, a sua pele irradia calor e recebe calor também. O Sol nos irradia calor, é uma enorme fonte de calor aqui para a Terra, no fim das contas. A gente tem, por exemplo, uma fogueira, ela está irradiando calor para você, então pensa como um fenômeno de superfície, certo? Superfícies trocando calor com superfícies. Sim, 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 você irradia calor. É por isso que quando você está debaixo das cobertas, acaba esquentando. A coberta não tem calor, é você que tem calor ali. Inclusive, se você tiver com mais uma pessoa, você vai perceber como esquenta mais rápido, né?
Então vamos pegar o exemplo, por exemplo, daquelas torres de gás usado em restaurante e tal para esquentar ambientes. Ele não está esquentando o ar, não se espere esquentar o ar, porque é um espaço aberto, está ventilado, você não vai conseguir esquentar o ar. Mas o fato daquela chama estar tão quente, está tendo troca radiante com você e você está sendo aquecido. Depende muito se você está tendo superfície exposta àquela fonte de calor. Então tem que entender que radiação é um fenômeno um pouquinho diferente. Essa é a lógica também das estufinhas de banheiro. Então o que acontece? Elas têm uma superfície que é muito aquecida, né, a lâmpadazinha ali, e acaba mandando calor para o que tem em volta. No caso, você deixa aquela estufinha virada para você no banheiro e acaba te esquentando. Tanto faz se é uma estufinha em ambiente externo ou se é interno, a lógica está sendo a mesma. A temperaturas muito altas e troca radiante. Quando a gente está debaixo de uma lâmpada também está sendo aquecido, isso é uma troca radiante. A lâmpada está mandando bastante calor para a gente por radiação. Nós também mandamos para a lâmpada, mas é que a lâmpada tem muito mais calor e acaba te aquecendo. Outro exemplo que a gente tem de troca radiante é a calefação, usada em países mais frios. Então a gente tem esse equipamentozinho aí branco, em que passa um fluido mais quente nele, normalmente água dentro, aquece e daí ele acaba aquecendo e tendo troca radiante, que é essa troca ali na horizontal, que a gente está vendo essas linhazinhas na horizontal. E hoje em dia já tem calefação também que passa o ar dentro dessa calefação, aquece e há uma troca por convecção também. Então é bastante interessante esse processo de aquecimento em locais frios, Europa, Estados Unidos usa muito. Um outro exemplo de troca radiante que é bem interessante é o fato de que a gente perde calor para o espaço. Então, sabe aquela história de vó, do tipo, não vai no sereno sem touca porque você vai ficar com friagem? Então, o que está acontecendo ali? O espaço é muito frio, durante a noite você não está tendo ganho de radiação do sol e você está numa temperatura muito mais alta do que o espaço. O espaço chega a ficar menos 15, menos 20 graus, coisas do tipo, às vezes até mais frio. E aí você está mandando calor da tua cabeça para o espaço, então você acaba perdendo muito calor ali. É óbvio que isso depende de nuvens, se o céu está limpo, se não está, mas aí a gente já pode tirar um insight interessante que é o seguinte: as coberturas, né, as nossas coberturas de construção também perdem calor ou ganham calor. Então aí vai ser um dos pontos cruciais do nosso curso. A gente entender como é que a gente pode ter um controle ali de ganho e de perda de calor pela cobertura. Então, agora que a gente viu condução, convecção e troca radiante, a gente pode parar para pensar o que a gente usa dentro de casa para gerar conforto térmico. Então, quando a gente fala de ventilador, o que a gente vai estar esperando dele? Convecção. Ele aumenta a convecção, essa convecção vai tirar calor do teu corpo. Lembra do videozinho lá da fogueira? Você seria a fogueira e esse ar, que está mais fresco, vai passar em você e tirar calor. Se o ar estiver mais quente, o que vai acontecer? O ar vai dar calor para você, o ar vai passar calor para ti. Então você acaba não refrescando. Então não faz sentido ligar um ventilador com 40 graus Celsius, né? Aí a gente precisa ir direto para o ar-condicionado. É por isso que tem forninho que tem ventilador. Por quê? Porque ajuda a distribuir o calor dentro do forno. Não é que ventilador vai sempre resfriar, entendeu? Depende muito da temperatura do ar. Falando nisso, como é que o ar-condicionado funciona? Vamos dizer que o ar-condicionado é uma fábrica de ar mais quente ou mais frio, dependendo do seu interesse. Como é que ele funciona? Ele transporta calor de dentro para fora e vice-versa. Então, no caso dos splits, que é o que a gente mais usa, isso depende daquelas duas partes instaladas. Tem a parte condensadora, que é aquela máquina que fica do lado de fora, barulhenta, por sinal, e a evaporadora, que é instalada do lado interno, aquela partezinha mais bonitinha. Vamos pegar o caso de um ciclo de resfriamento. Então, a gente tem circulando entre essas duas unidades um líquido vapor, né? E daí o que acontece? Quando ele chega na unidade externa em forma de vapor, essa máquina consegue transformar esse vapor em líquido, resfriando ele, joga calor para fora e aí você tem de novo um líquido que vai ser enviado para dentro do edifício. Quando ele chega lá na sua evaporadora, na forma de líquido, ele vai tirar calor da sala, ele vai voltar a ser vapor, mas ele vai tirar calor da sua sala.
e aí ele de novo volta para a máquina externa. E assim o fluido fica indo para dentro e para fora e tirando o calor da sua sala. É preciso, no entanto, ficar atento que o ar-condicionado ele não tira calor só do ar, mas ele tira da parede, do piso, do teto. Então, o projeto arquitetônico em si pode impactar em muito no consumo de energia do teu ar-condicionado. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção a parte de radiação solar. Eu vou usar o exemplo agora de uma pessoa que vai à praia num dia nublado e que não passa protetor. Você chega na praia, olha para o céu e está nublado. Aí você sai do seu guarda-sol e percebe que não está queimando tanto. E daí você pensa, bom, está nublado, não tem tanta luz do sol, não está me queimando. Ah, hoje eu não preciso passar protetor solar. Daí chega o fim do dia e você descobre que você estava redondamente enganado. Você está parecendo um tomate. A radiação que o Sol nos manda não é só luz e não é só calor. Existe um outro elemento aí, um outro tipo de radiação chamada radiação ultravioleta. Nesse caso em específico, as nuvens tamparam a luz, tamparam o calor, mas não tamparam o UV, a ultravioleta, e isso fez com que queimasse a sua pele. À primeira vista, pode parecer um pouquinho complicado entender que a radiação solar tem 3 tipos de radiação, mas tenta utilizar a lógica de uma música. Em uma música você tem graves, você tem agudos, intensidades diferentes. Então pensa o seguinte, se neste caso da pessoa que foi à praia, a gente estivesse falando de uma música, a gente poderia entender da seguinte forma. Pensa que a nuvem abafou o som de infravermelho, que é o calor, abafou a radiação visível e transmitiu mais só a radiação ultravioleta. Então seria mais ou menos nessa lógica. As coisas elas podem ser barradas ou transmitidas e existem frequências diferentes de radiação, tá bom? Um outro exemplo prático para a gente entender radiação são aquelas peças metálicas que a gente esquenta, mas esquenta tanto, elas chegam a temperaturas tão altas que elas começam a emitir luz. E daí, se você depois jogar isso na água ou resfriar, elas param de emitir luz. O que está acontecendo ali? A explicação é muito simples. A radiação solar tem infravermelho, que é calor, luz visível, que é a luz que a gente enxerga, e ultravioleta, que é uma radiação que consegue matar bactéria, consegue também desbotar roupa, desbotar tecido. Quando a gente está falando de radiação solar, a gente não está falando de micro-ondas, raio gama, raio-x, nada disso. Outra coisa importante a se entender é que existe radiação não ionizante e ionizante. A não ionizante não destrói as coisas, que é o caso do calor e da luz. A radiação ionizante já é mais perigosa, tem poder destrutivo e é por isso que a gente usa filtro solar, para se proteger da destruição da nossa pele pela radiação ultravioleta. E como é que o Sol consegue mandar radiação para a gente? O que acontece é que o Sol está a temperaturas muito altas, mas muito altas mesmo. E lembra do exemplo da bola que foi aquecida e começou a emitir luz? Então, o Sol está tão quente que ele emite calor, luz e radiação ultravioleta. Esse gráfico é ótimo para explicar como é que acontece esse fenômeno de emitir luz e até emitir ultravioleta. Vejam que a gente tem aí o comprimento de onda ultravioleta à esquerda, no meio visível, e à direita infravermelho. E a gente tem curvas ali ó, de 3.000 K, 4, 5 e 6.000 kelvins relacionados à temperatura do objeto. Então vejam só que quando a temperatura é mais baixa, como ali 3.000 Kelvin, assim, relativamente baixa, a gente tem já a emissão de luz, que é o caso do metal aquecido e ó, ele começa a emitir um pouquinho de vermelho. Aí, se você vai esquentando esse metal, ele vai ficando mais quente, ele começa a emitir mais cores, né? Ele começa a emitir uma luz branca. E quando a gente chega a alguma coisa muito quente, como é o caso do Sol, a gente vai ter ali uma emissão de infravermelho, visível e também ultravioleta. Então é assim que o Sol manda radiação para a gente, temperaturas altíssimas, e isso acaba sendo proveitoso para a Terra. Mas, Yuri, você não acha que você está pegando muito pesado em física, em radiação, para uma matéria que é de conforto? Então, a gente tem que entender o seguinte: o Sol nos manda ultravioleta, visível e infravermelho. O que eu estou querendo fazer é dar uma explicação básica e rápida de que a radiação solar tem diferença. Você tem luz visível, você tem infravermelho,
e isso vai ter um comportamento completamente diferente na construção. Por exemplo, a gente vai querer, no caso do Brasil, na maioria das cidades, né, aproveitar a luz, mas barrar calor. Então a gente tem que entender que o Sol manda radiação diferente para poder trabalhar com isso. Uma forma de ilustrar a radiação infravermelha são aqueles prismas de decomposição da luz em que você, em um raio de luz, coloca o prisma e percebe que ele vai fazer a decomposição da luz nas várias cores, os arco-íris, e logo ali do lado do vermelho vai começar a esquentar. Então ali a gente percebe o quê? Que existe essa radiação que esquenta, chamada de infravermelho. Então não é porque o nosso olho não está captando a radiação infravermelha que ela não possa ser captada por outros sensores. Então a gente tem várias máquinas fotográficas e equipamentos que conseguem medir o infravermelho. Veja nesse caso aí uma pessoa fugindo, você consegue pegar o infravermelho dela porque ela está mais quente que o ambiente. Você tem aplicações de infravermelho para exames médicos, você tem aplicação de infravermelho para construção civil, medir uma parede e perceber onde está tendo infiltração, porque vai estar com uma temperatura mais baixa devido à água. Medição de temperatura de telhado, parede, inclusive a gente vai fazer isso durante o curso. Outra coisa super importante da gente conversar é da potência do Sol. Então imagina que em um país tropical como o nosso, sobre os telhados é comum uma irradiância de 500, 700 watts por metro quadrado. Agora multiplica o tamanho do seu telhado para você imaginar quanto que é isso de energia. Se você parar para pensar, um chuveiro gasta aí de 5 a 7 mil watts, né? Um chuveiro normal, digamos assim. Um forninho micro-ondas vai gastar por volta de 1.300 watts. É por isso que a gente vê aqueles coletores solares nas coberturas para aquecimento de água de piscina ou de chuveiro. É por isso que a gente vê telhados pintados de branco e por isso também que a gente vê aqueles vidros refletivos em edifícios. Inclusive é sobre isso que a gente vai tratar nas próximas aulas. Pessoal, caso algum dia vocês precisem, não nessa disciplina, num futuro, se aprofundar um pouco mais nesse tema, um ótimo livro para se ler, para ir atrás, para buscar e estudar, é o livro do Encropeira chamado Transferências de Calor e Massa. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Lembra que isso aqui é um embasamento de física, não precisa decorar nada, é só para embasar o que a gente vai conversar nas próximas aulas. Espero vocês lá.